Bom dia, bem-vindos a mais um Web Seminar, desta vez sobre o Web Central na perspectiva do portal do colaborador. Durante os próximos 30 minutos iremos fazer uma apresentação sobre esta solução, seguindo depois um momento para esclarecimento de questões que surjam desta apresentação. Falando do Web Central e na perspectiva mais concreta do portal do colaborador, estamos a falar de uma ferramenta web, de uma plataforma web que interage com o ERP, cujo objetivo é levar informação, neste caso concreto, a um dos principais stakeholders, que são os colaboradores. Importa referir que esta solução assenta numa plataforma web que, para além desta interação com os recursos humanos da Primavera, com o ERP, mais concretamente, permite a quem faz a gestão de recursos humanos criar um portal do colaborador onde pode disponibilizar um conjunto de informação que vai para além da interação com o módulo de recursos humanos, designadamente partilha de conteúdos ou de informação que seja relevante para outra atividade. Sendo que é uma plataforma que tem outras potencialidades e que permite agregar num portal do colaborador um conjunto de outras funcionalidades que dizem respeito a esses mesmos colaboradores. Não sendo naturalmente tema desta sessão que iremos assistir hoje, ficam também com essa noção, nomeadamente todos os processos que possam ser automatizados ou desmaterializados e que permita levar informação ou permita que os colaboradores possam participar ativamente nesses mesmos processos. Trata-se de uma ferramenta também que permite, portanto, criar vários portais, o que pode ser, mesmo numa perspectiva de portal do colaborador, relevante, uma vez que poderá permitir que grupos de empresas possam ter mais do que um portal de colaborador e comunicar com as várias empresas do grupo, por exemplo. Falando mais concretamente, portanto, sobre o portal do colaborador, importa referir que tudo o que é informação respeitante ao Recursos Humanos Primavera, ao ERP, portanto, essa informação está no ERP, não é duplicada, apenas vamos criar perfis de acesso num portal web, onde cada colaborador poderá consultar a sua informação, apenas a sua informação, ou, em algumas situações, poderá também fazer o registro de informação, designadamente alterar os seus dados pessoais, marcar as suas férias, ou mesmo fazer o registro de algumas alterações mensais, faltas, horas extras, etc. Portanto, no que diz respeito à informação do ERP, não há aqui duplicação. Sempre outra premissa importante é que portanto, cada colaborador tem a sua password, tem o seu acesso e sempre que há registro de informação, normalmente essa está sujeita a um fluxo de aprovação, isto é, para que alguém dos recursos humanos ou um superior hierárquico possa previamente aprovar essa informação ou tomar conhecimento dessa ação. Até porque estamos a falar de alterações que podem ter impacto, por exemplo, no processamento de salários. O ideal é vermos alguns exemplos de utilização do portal do colaborador. Vamos ver, então. Portanto, eu tenho um portal do colaborador que pode estar dentro da minha empresa, ou, caso seja um utilizador em SaaS, poderá ter o Recursos Humanos e o portal do colaborador em SaaS. Também já está disponível, portanto, essa oferta. Entrando num portal colaborador, todo este portal pode ser personalizado com a imagem da empresa, a identidade da empresa. Cada colaborador terá o seu login e a sua password. Portanto, sendo uma plataforma web, de acordo com o seu login, com a sua password, terá um perfil e, de acordo com esse perfil,
o colaborador vai aceder a um conjunto de informação, de conteúdos genéricos dirigidos ao seu perfil. Depois pode ser orientado, por exemplo, colaboradores da área comercial aceder a um conjunto de informação, de uma área técnica aceder a outra informação, de diretores aceder a outra informação. Portanto, tudo isso pode ser personalizado pela própria empresa, pelos responsáveis de recursos humanos, inclusivamente, de forma a ter aqui ferramentas que possam ser utilizadas de forma intuitiva pelos seus colaboradores. No que diz respeito, então, à informação depois de recursos humanos, cada colaborador acede apenas à sua informação. Como é que é feito este acesso? Portanto, este utilizador, neste caso eu entrei com o login Filipe Dias, este utilizador está associado a um funcionário de uma determinada empresa dos recursos humanos. Com base nisso, vai aceder à sua informação, aos dados que estão no recursos humanos da Primavera. Neste caso concreto, os dados pessoais, eu posso personalizar quais os campos que são visíveis, quais os campos que podem ser alterados, posso inclusivamente proceder à alteração de alguns dados, acho que identifico isso, e caso se trate de uma chefia, como é o caso, posso inclusivamente mostrar um filtro, opcionalmente, para que esta chefia possa também proceder a alterações dos dados da sua equipa. Caso proceda a alterações de dados, e assim o entende, eu posso submeter estes dados a uma aprovação, um fluxo de aprovação que pode ter vários níveis. Assim, ao gravar, portanto, esses dados ficam sujeitos à aprovação, serão notificados os respectivos responsáveis definidos no fluxo de aprovação e eu posso, enquanto colaborador, consultar aqui as aprovações, ver em que estado é que estão, ver quem é o responsável por essa aprovação. Neste caso, eles estão aqui submetidos para a aprovação, o responsável da aprovação será esta senhora, Ana Casaco, e, tipicamente, o que acontece é que esta senhora recebe uma notificação por e-mail e deverá vir aqui ao portal proceder a essa aprovação de dados. Portanto, se eu entrar agora com o perfil da senhora Ana Casaco, portanto, vou poder proceder a essa alteração, essa aprovação de dados. Vou verificar e tenho aqui uma aprovação pendente, dados do funcionário. Posso consultar, ver quem é o funcionário, que contactos é que foram alterados e proceder, então, a essa aprovação ou rejeição de dados. Okay? Só depois de fazer essa aprovação é que estes dados têm efeito nos recursos humanos. Okay? Se eu entrar no módulo DRP, vou poder consultar essa informação na ficha do funcionário e vamos ver que só é refletida a aprovação ou alteração de dados depois dessa mesma aprovação. Entrando aqui no RP, na versão 8, já estamos, portanto, na versão 8, e podemos consultar, então, a ficha do funcionário. Vou chamar aqui o Filipe Dias. Esta pesquisa também na versão 8 já está otimizada e verificamos que a alteração aqui dos dados só tem efeito depois de aprovada. E cá está, portanto, a localidade que eu tinha alterado para Braga, só depois desta aprovação é que fica aqui alterada. Tal como qualquer alteração que eu faça na ficha do funcionário, só tem efeito depois da respectiva alteração.
Enquanto funcionário, portanto, o Filipe Dias poderia receber um e-mail também a dizer que os seus dados tinham sido alterados. E quando acedesse novamente, portanto, aos dados pessoais, verificava essa mesma alteração que já tinha tido efeito. Enquanto colaborador, poderá consultar outro conjunto de informação, designadamente o seu cadastro, dentro de um determinado período, verificar que alterações é que ocorreram, podendo agrupar por tipo de alterações, verificando as respectivas datas, por exemplo. Outro aspecto interessante é, e que normalmente retira muito trabalho ao Departamento de Recursos Humanos, prende-se com a marcação das respectivas férias. Todos os colaboradores normalmente têm um período de férias associado, que está definido, portanto, na ficha do colaborador. Essas mesmas férias podem ser marcadas pelo colaborador. Neste caso, portanto, os dias a que o colaborador terá direito serão os dias que estão disponíveis na ficha do colaborador. Portanto, se tentar alterar ou marcar mais dias do que tem direito, portanto, o sistema gera todos esses alertas, faz essas validações, portanto, de acordo, portanto, com o calendário da empresa, vai poder marcar as suas férias. Caso se trate de uma empresa em que muitos colaboradores, por exemplo, não têm acesso a um computador para poder marcar as férias, caso tenha, portanto, uma estrutura organizacional definida, o organograma definido e tenha um chefe de equipa definido, portanto, esse mesmo chefe responsável do departamento ou da unidade organizacional poderá marcar as férias dos seus colaboradores. Sendo que aqui, mais uma vez, poderá, tipicamente, associa-se um fluxo de aprovação. Neste caso, para ser mais rápido, não o coloquei. Muitas vezes até com dois níveis, podendo ter, se tiver uma estrutura hierárquica definida, podendo ser aprovado primeiro por um superior hierárquico e depois por um técnico de recursos humanos, por exemplo. E só depois é que tem efeito na aplicação. E aqui estamos a falar de algo que normalmente gera um fluxo de grande trabalho, que implica enviar esta informação para os recursos humanos e que é lançada posteriormente no back-office. Podemos transferir, no fundo, este trabalho para os próprios colaboradores. Sinto que há aqui uma maior agilidade. Portanto, a qualquer momento podem proceder à alteração de férias, sendo que pode ser feito até ao minuto antes do processamento, podem ter impacto no processamento. Outra das atividades que normalmente tem um impacto muito grande no dia-a-dia da gestão de recursos humanos são o registro de alterações mensais. Essa tarefa também pode ser delegada nos colaboradores ou em parte dos colaboradores. Portanto, eu posso fazer aqui o registro de alterações mensais. Sendo se tiver um perfil de chefia, posso selecionar aqui os vários funcionários. Não sendo uma chefia, só posso marcar faltas, horas extras no próprio colaborador. Por exemplo, podia marcar aqui uma ausência por baixa para mim próprio e para o Filipe Dias para um determinado dia. Mais uma vez aqui, tipicamente o que se faz, associa-se um fluxo de aprovação antes de ser registado. Mas posso fazer o registro de faltas, de horas extra, etc. Obtemos aqui, neste caso, tenho um ecrã onde faço a marcação de faltas, de horas extra, remunerações adicionais, descontos, mas tudo isto é configurável. Eu podia criar aqui uma página que lhe chamava Registro de Faltas e só apareceria aqui a informação Registro de Faltas. Uma outra página que chamava de Registro de Horas Extra e só apareceria aqui, portanto, o registro de horas extra. Esta falta foi marcada, portanto, tendo um fluxo de aprovação, seria aprovada e só depois iria ser refletida, portanto, nos recursos humanos. Se eu for aqui às alterações mensais do funcionário, pesquisar aqui o Filipe Dias, atualizar, e cá está, portanto, no dia 26, podemos ver aqui, foi registada, portanto, a ausência de baixa e, neste caso, com impacto aqui ao nível do subsídio, esta falta, ao nível do subsídio de alimentação,
e do subsídio de turno. Portanto, a partir do momento ela é registada aqui. Imaginemos que temos centenas de colaboradores e que normalmente esta tarefa tem que ser lançada pelos técnicos de recursos humanos, podendo ela ser transferida para as chefias dos colaboradores ou para os próprios colaboradores, naturalmente associado a um fluxo de aprovação. Sendo que aqui depois o técnico de recursos humanos poderá fazer as alterações que entender antes de efetuar o respectivo processamento. Okay? No fundo, estas alterações mensais podem ser registadas até ao minuto antes do processamento. Da mesma forma, o colaborador, portanto, além deste registro, pode consultar a qualquer momento todas as faltas e todas as horas extra que lhe estão associadas. Pode consultar também, por exemplo, todas as ausências, ou tem necessidade, por exemplo, de verificar quem é que não está num determinado dia, por exemplo, hoje dia 26, e verificamos aqui que o Filipe Dias, uma vez está, registramos aqui uma ausência por baixa, portanto não está disponível hoje, que temos aqui outro colaborador que está de férias, portanto tudo isto é parametrizável. Podia dizer, por exemplo, que queria mostrar só as ausências, mas não queria mostrar a descrição, o motivo, não é? Podemos permitir, por exemplo, que os colaboradores procedam aqui à consulta do seu extrato de vencimento e à impressão do respectivo recibo. Portanto, temos aqui até novembro. Portanto, isto num ciclo normal, o colaborador faz o registro das alterações mensais. Poderá fazê-lo, em teoria, portanto, até ao segundo antes do processamento, sendo que quando o técnico de recursos humanos faz o processamento, seja ele automático ou manual, ante ele pode-se refletir automaticamente ou não. Neste caso vamos prestar aqui outubro, poderá se refletir automaticamente ou não no portal. Portanto, isto é configurável. Neste caso, ele vai-me aparecer aqui automaticamente o processamento de outubro, mas eu podia definir aqui um delay entre o tempo em que é processado e podia dizer que só passado 2 ou 3 dias é que essa informação iria ficar aqui disponível. Isto, por exemplo, é útil, uma vez que o pagamento é feito por transferência, só passado 2 ou 3 dias é que vai estar disponível no banco, para evitar que o colaborador questionasse os recursos humanos sobre a disponibilidade ou não dessa informação. Vamos ver aqui, temos o respectivo recibo, portanto, e desta forma permitir que o próprio colaborador ou as chefias possam imprimir os seus recibos. Portanto, e temos aqui os respectivos recibos com as respectivas faltas ou a respectiva ausência por baixa refletida neste recibo. Com isto fechamos aqui, portanto, o fluxo. Okay. Temos outras funcionalidades também disponíveis, declaração de rendimentos, permitir que o próprio colaborador possa ele mesmo imprimir a partir daqui a respectiva declaração anual de rendimentos a partir da aplicação. Ou, um caso de um colaborador novo, por exemplo, consultar quem é um determinado funcionário na organização. Ou, no caso de termos uma estrutura organizacional, poder consultar aqui também o respectivo organograma, esta funcionalidade disponível só no ERP Executive, mas que é importante também esta matriz, esta estrutura organizacional que tem impacto designadamente ao nível, por exemplo, dos fluxos de aprovação. O Filipe Dias estava-nos aqui a utilizar, por exemplo, que sendo responsável desta área, poderá consultar informação ou, por exemplo, da sua equipa. Para além destas funcionalidades diretamente relacionadas com recursos humanos, onde temos ainda o mapa de férias da equipa, ou ter uma folha de remunerações ou folha de férias da respectiva equipa, há um outro conjunto de funcionalidades normalmente utilizada no âmbito de recursos humanos, tirando partido das potencialidades do Web Central, que permite, por exemplo, partilhar documentação com os colaboradores, criar um manual de acolhimento, definindo aqui categorias de informação, podendo disponibilizar aqui regras, protocolos, regras e protocolos que a organização tenha, portanto, formas de envolver os próprios colaboradores.
ou a disponibilização, por exemplo, de fóruns onde os colaboradores possam partilhar o seu conhecimento para que ele fique retido dentro da organização, e essa é uma preocupação hoje. Muitas vezes há informação que circula informalmente dentro da organização, que não é retida depois, e com este tipo de funcionalidades podemos reter essa informação dentro da organização. Outro aspecto também importante é a facilidade com que um responsável de recursos humanos pode fazer ele próprio a gestão dos seus portais. Gostava de destacar ainda também outra funcionalidade que é muito utilizada, que aprende-se muitas vezes com todos aqueles pedidos informais que são feitos a um departamento de recursos humanos ou outras áreas da organização e que são feitos de forma informal, mas que muitas vezes se perdem e não temos a noção em quem é que está pendente, por exemplo, e para o efeito podemos criar pedidos específicos para que qualquer colaborador possa, por exemplo, solicitar um determinado pedido aos recursos humanos, por exemplo, uma determinada declaração, por exemplo, declaração, um documento aos recursos humanos, portanto, permitir que todos os colaboradores possam efetuar esses pedidos, possam anexar informação, por exemplo, uma declaração para efeitos de trabalhador-estudante ou qualquer outra informação. Portanto, poderá ser feita via pedidos à organização, sendo que é identificado o responsável, o tempo médio de duração e fica aqui todo o histórico. Portanto, o sistema vai tentar enviar aqui por e-mail para o respectivo responsável, dizer que foi solicitado um pedido por um determinado colaborador e depois o colaborador poderá consultar todos os pedidos que efetuou e em quem é que estão pendentes, ficando aqui todo o histórico, portanto, todos os intervenientes acedem a essa informação. Bom, mas estava eu a dizer que um colaborador pode facilmente fazer alterações ao portal. Mesmo um responsável de recursos humanos, com uma pequena formação na solução, poderá chegar aqui ao back-office do portal e criar, por exemplo, uma nova área em que queria, por exemplo, fazer a marcação de faltas. E podia criar uma página chamada marcação de faltas, definia-se, mostrava menu, se aparecia essa página e, criando essa página, facilmente poderia chegar aqui, selecionar um componente de recursos humanos e dizer que nesta página iria permitir efetuar o registro de faltas. Neste caso, definia que só queria que aparecesse a opção de marcação de faltas, definia se esta mesma estava sujeita a alguma regra de aprovação, e podia definir aqui essa regra de aprovação, previamente criada. Podia, inclusivamente, aplicar definições diferentes por empresa. Isto é uma solução típica também. Portanto, muitas vezes o Departamento de Recursos Humanos está centralizado, mas existem várias empresas no grupo. Eu posso ter regras de aprovação distintas, com fluxos distintos para cada empresa do grupo. E criava essa mesma página. Okay? Facilmente poderia incluir aqui mais informação. Por exemplo, para além desta informação, queria deixar aqui uma mensagem aos colaboradores quando vão marcar as suas faltas, uma chamada de atenção qualquer. Atenção, quando marcar as faltas, deve ter em atenção aqui qualquer coisa. E podia identificar aqui alguns aspectos. Ok? E criava aqui essa informação. Enquanto eu estou a fazer isto, os meus colaboradores continuam a assistir a poder consultar o respectivo portal. Só quando eu procedo, portanto, ao check-in desta página e publico o meu portal, é que isto vai ter impacto
nas próximas consultas. Portanto, só depois de fazer esta publicação. Portanto, e publiquei esta nova página. Fazer logoff, a próxima vez que um colaborador entrar no portal, já vai estar disponível uma nova página. E cá temos, portanto, a página de marcação de faltas, aqui com a respectiva chamada de atenção. Portanto, como veem, só aparece aqui as faltas. Tudo isto é configurável. Estamos a ver o exemplo das faltas, mas este exemplo poderia-se aplicar, por exemplo, aos dados pessoais. Eu chamo-lhe aqui dados pessoais. Poderia ter, numa determinada página, deixar esta opção disponível para o superior hierárquico consultar e retirar tudo o que é informação pessoal. Numa outra página, chamava-lhe dados da equipa, já permitia que o superior hierárquico consultasse e deixava portanto, a restante informação disponível. Isto é apenas um pequeno exemplo em termos de funcionalidades que estão disponíveis no Recursos Humanos. Caso tenham também necessidades específicas ao nível do Recursos Humanos ou mesmo de outras áreas, portanto, o Web Central tem ferramentas que facilmente permite criar soluções para responder a essas necessidades específicas, criando pequenas soluções para registro de informação ou para a desmaterialização de qualquer outro processo. E com isto, portanto, estamos a chegar aqui ao fim dos nossos 30 minutos. Queria só destacar, portanto, em termos de vantagem, a nossa preocupação e o que tem norteado a aposta nesta área, como eu referi anteriormente, esta é uma área que desde há alguns anos estamos a fazer uma forte aposta. Designadamente, as vantagens aqui deste tipo de soluções prende-se com uma maior disponibilidade de informação para os vários stakeholders envolvidos no processo, prende-se também com uma necessidade de redução do trabalho administrativo dos responsáveis e dos técnicos de recursos humanos, libertando-os de tarefas rotineiras, como seja a impressão dos recibos de vencimento, a marcação das férias para todos os colaboradores, o registro de alterações mensais. E se pensarmos que temos 50, 100, 200, ou às vezes milhares de colaboradores, são tarefas que ocupam muito tempo administrativo, muito trabalho administrativo por mês. Se multiplicarmos isso pelo número de meses, pelo custo, muitas vezes até de uma impressão, conseguimos obter aqui poupanças significativas, portanto, uma redução de custo significativa. Por outro lado, e na época em que estamos também, é importante reter conhecimento dentro da organização, simplificar processos, envolver os colaboradores com a organização, aumentando aqui também a sua satisfação. E, desse ponto de vista, esta ferramenta também pode ser usada com criatividade por parte dos responsáveis de recursos humanos para dar aqui um contributo para o cumprimento também deste objetivo. No fundo, com este pequeno exemplo que mostramos aqui, o que nós pretendemos é levar valor acrescentado para os vários stakeholders com esta solução. Segue-se um espaço de questões, caso tenham, portanto, alguma questão para colocar.